Agora mais uma questão da SpaceX aqui, só que agora envolvendo o assunto de geometria. A gente vai trabalhar um pouquinho de geometria plana aqui agora. Vamos dar uma olhada nesse enunciado aqui. Os centros de dois círculos distam 25 centímetros e os raios desses círculos medem 20 e 15 centímetros. A medida da corda comum a esses dois círculos é... Então, olha só, a partir do que a gente interpreta aqui nessa questão, o que a gente pode observar? Primeira coisa, se ele fala que os círculos têm uma corda em comum, isso só é possível se eles forem círculos secantes. As circunferências que descrevem esses círculos devem ser secantes. Então, a gente tem a situação de duas interseções entre as circunferências. Você tem aqui um dos círculos e aqui o outro círculo. Os dois se interceptando em dois pontos, A e B. O que ele está perguntando para a gente é qual é o tamanho da corda comum. A corda comum entre as duas circunferências desses círculos é o segmento AB. É isso que ele quer que eu calcule. Qual é o tamanho desse AB? E aí o detalhe é o seguinte. Como ele falou que a distância entre os centros das duas circunferências vale 25, a gente tem isso daqui, e quando eu traço os raios dessas duas circunferências, eu formo entre os dois centros, O1 e O2, e o vértice comum A, eu tenho esse triângulo aqui. O detalhe é que esse triângulo, ele não é qualquer triângulo. Se você olhar as medidas, O1, O2, a distância entre os centros vale 25. O raio da maior é 20, o raio da menor é 15. Se a gente olhar para esse triângulo de uma maneira bem fria, a gente consegue observar aqui os números 25, 20 e 15 obedecem ao teorema de Pitágoras. Se você faz 25 ao quadrado, que é 625, isso é exatamente igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Também 625, 400 mais 225. Logo, esse triângulo AO1, O2, ele é um triângulo retângulo. E isso agora facilita muito para a gente. Por quê? Ele quer saber qual é o tamanho do segmento AB. Se ele quer saber qual é o tamanho do segmento AB aqui, o que a gente pode fazer é observar que este segmento aqui, metade do segmento AB, é a altura relativa a esse triângulo retângulo. E aí basta eu calcular isso. Para a gente ter uma noção melhor, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo em que um cateto mede 15, o outro cateto mede 20 e a hipotenusa dele mede 25. Ele sendo retângulo, eu quero saber qual é a altura relativa à hipotenusa. Essa altura relativa à hipotenusa é exatamente metade do que eu quero, metade do segmento AB. E aí a gente tem uma relação métrica no triângulo retângulo que diz que o produto da hipotenusa vezes a altura relativa é igual ao produto dos catetos. Basta que agora substituir. Eu tenho a hipotenusa que é 25, eu tenho os dois catetos, que são 20 e 15. Eu vou achar sem problema algum aqui qual é o valor da altura relativa, que é esse H aqui, ó, que aparece. 25H é igual a 20 vezes 15. E aí agora é só questão mesmo de fazer conta. A gente vai ter aqui que 25H é igual a 300, H vale 12 centímetros. Acabei de descobrir que a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo é 12. Pronto. Então o segmento AB que a gente está querendo é 2 vezes essa altura. O segmento AB é 2H, exatamente 24 centímetros. Letra B.